Senhor presidente, senhores vereadores, o público que nos assiste aqui em suas residências. Senhor presidente, hoje eu teria um discurso para poder falar aqui por muito tempo no que diz respeito ao trabalho que nós viemos desenvolvendo na cidade de Blumenau. Mas hoje eu venho aqui, senhor presidente, fazer um discurso de como se fosse de uma eleição. No dia 17 de dezembro de 2012, Blumenau passou por uma operação chamada Tapete Negro. Uma operação que envolveu vários políticos, várias pessoas da sociedade, inclusive eu. Mas, já aproveitando e deixando bem claro, na Operação Tapete Negro eu não tive participação. Eu fui acionado numa condição na qual eu era diretor de obras, vereadorito. E cumpri com a minha missão numa associação de moradores. Mas por conta de uma fala com uma das pessoas que estavam grampeadas, eu acabei sendo indiciado. Não fico revoltado com a condição do indiciamento, até porque eu entendo do direito. Eu não fico revoltado com a justiça, porque eu também entendo o papel da justiça. Mas hoje eu não poderia me furtar de vir aqui e falar um pouco do que aconteceu nas nossas vidas. Falar um pouco da condenação que nós recebemos pela sociedade, por meios de comunicações que não sabem nem o que fala. E cada vez que o Bolsonaro critica a Rede Globo, eu bato palmas para ele. Porque quem condenou nós foram as bocas alugadas, foram a imprensa suja, blogs que ainda hoje transitam por aqui, que eu não deixo nem que falem meu nome, porque o mal que foi feito não foi para mim, parlamentar. Vereador Matias, Vossa Excelência também tem filho. Foi dentro da minha casa. Saí das Forças Armadas. A minha vida toda pautada no Exército. Fui herói brasileiro, com condecorações de nível máximo. Saí com um comportamento excelente, com várias medalhas, coisa que poucos têm. Entrei na vida pública a pedido e um desejo do meu falecido pai. E vim para cá cumprir. Talvez por eu não dar risada, talvez por eu não ser uma pessoa tão simpática, eu atrapalhei a vida de muitos. Fui diretor de mutirão. Fiz 143 ruas em 2 anos e meio. Ali eu conheci a maldade do ser humano, presidente, vereador Lanzarin. Trabalhar demais atrapalha quem não quer trabalhar. Atrapalha aquele que fica atrás de uma tela, falando besteira, falando coisas e falando da vida alheia. Paguei o preço por 8 anos. Fatos até, se não fosse triste, falo para vocês, fatos que aconteceram comigo, que hoje eu dou risada, mas no momento foi triste, de ver amigos meus passando na Rua 15, e quando me visualizavam, eles chegaram a entrar em loja de lingerie, para não me cumprimentar. Eu estava com lepra. Eu estava com lepra. A minha filha ia para o colégio, e parlamentares desta casa, vereadores da gestão passada, faziam questão de falar em toda semana na tribuna. A minha filha dentro do colégio foi chamada pela diretora, para saber quem era o bandido do pai dela. Olha o reboliço que essa gente faz na mídia, que condenam sem saber da condenação, que condenam sem saber o que está acontecendo. Essa gente que hoje ainda está aqui, e muita gente, blogs, que eu não admito, que por mim nem estariam nessa casa, falam besteira, falam da vida alheia, causam um problema sério dentro das famílias, e não estão nem aí. Ainda querem vir aqui receber, porque se não receber dessa casa, ou não receber dos meios públicos, vão falar mal. Eu não tive a oportunidade de ser presidente, porque quando fui candidato a presidente aqui, fizeram e forçaram, a mídia forçou para que eu fosse novamente falado do tapete negro. E hoje ainda lembram Almir Vieira do tapete negro, inclusive parlamentares aqui que têm a boca, só para falar que muitas vezes não sabe. Não vou citar nomes, presidente. Vossa Excelência já me corrigiu uma vez e pediu que fizesse isso. Não vou falar até por ética. Sem contar assessor de parlamentar, que não tem o que falar, fica falando. Pois bem, eu nunca tive problema, eu nunca tive medo e nunca tive a dificuldade de andar na rua de cabeça erguida. Porque eu nunca fiz nada.
eu aprendi nas Forças Armadas e talvez por pouco conhecimento do ensinamento aqui, por pouco conhecimento do funcionamento da máquina pública, podemos ter feito alguma questão que foi mal interpretada. Volto a dizer, a justiça fez o seu papel em procurar, entender e saber. Quem não fez o seu papel é essa sociedade, essas pessoas que não têm o que fazer, falando mal e nos condenando. Quero e rogo a Deus para que nunca os senhores chegam na casa dos senhores e encontrem um filho de vocês chorando porque o pai é um bandido. Rezo para que nunca aconteça com isso os senhores parlamentares que estão aqui defendendo a bandeira, que estão aqui defendendo o município. Porém, eu não admito, e muitas vezes me culpam, e muitas vezes apontam, porque é um carrancudo que não fala. Eu não olho na cara de vagabundo que não sabe o que está falando. E eu não tenho medo e não tenho problema de onde enfrentar. Imprensa, quer falar mal de mim? Fale. Agora a prova. Volto a dizer para os senhores, eu estou hoje me curando de uma doença que só quem tem a doença sabe o quanto é difícil andar numa rua e as pessoas não quiser olhar para você. Tentar conversar com um grupo de pessoas no qual você já fazia parte e eles saírem para não ter o problema de estar aí conversando com um bandido, conversando com um mau elemento, conversando com uma pessoa que cometeu o maior crime que nunca foi provado. Hoje, eu deveria estar aqui com o tapete negro na mão. Volto a dizer, não fui condenado no tapete negro. Quero deixar bem claro isso para todos. E principalmente para alguns blogs que eu já falei, que não têm o mínimo de profissionalismo, que falam o que querem e não acontece nada. Ainda bem que eu não estou à frente de uma direção, porque eu tomaria minhas providências diferente. Eu sei o jeito de lidar, tanto profissional, como também no lado pessoal. Senhores, eu teria muito para falar para vocês, porque foram 8 anos amargando. Foram 8 anos da minha vida que eu fiquei tentando provar que eu era inocente. Foram 8 anos que eu fui dentro da caserna e até lá me chamaram para conversar. Foram 8 anos de ida e vida. Fomos inocentados em Brasília. Mandaram voltar o processo e arquivar por falta de provas. Fomos julgados por um juiz substituto, que nem do eleitoral ele era. É a mesma coisa que eu ter um problema de coração e ser atendido por um médico de pele ou coisa parecida. Pois bem, eu quero hoje fazer um agradecimento especial. Primeiro aos meus companheiros que participaram disso aí e sofreram igual. Muitos acabaram desenvolvendo doenças. Muitos acabaram aí tendo que fazer tratamento até com a família. Que é o Brás, que é o ex-vereador Fábio Fiedler, ex-vereador Célio Dias, ex-vereador Robinho. E também quero aqui deixar um abraço muito grande para o ex-prefeito João Paulo Kleinbin, que estava em vários processos e foi liberado. Eu sei que o caminho é muito longo. Eu sei que a imprensa nem vai divulgar, porque isso não dá manchete. Isso que aconteceu aqui não vai dar manchete, não vai vender, os blogs não vão nem falar. Se falar, vão falar que nem certos aí que falam, os envolvidos no tapete negro foram inocentados, com um tom de injustiça. Eu quero só fazer um agradecimento. Eu quero agradecer a minha família que esteve do meu lado todo esse tempo. Vou fazer um agradecimento para um político dessa cidade, que é o vereador, então, na época, Mário Hildebrand, que foi o único que não veio nesta tribuna, na ocasião, que andou conosco na cidade, que não tinha problema de receber e que falava conosco. A minha filha, que dormia todos os dias com um pai herói, Pedro Caminha, fardado, e acordou um dia de manhã com um pai bandido. Chorou, teve problemas de saúde. E tudo isso
não pela justiça. Tudo isso pelas bocas alugadas, pelos infames que por conta de um cargo político, por conta de uma eleição, tinham que me derrubar, porque quem é esse desconhecido que chegou a fazer 4.357 votos? Como é que vamos deixar crescer esse desconhecido? Por conta disso tudo, é que muitas vezes eu sou mal interpretado aqui nessa tribuna quando eu digo que eu não preciso ficar rindo, abraçando e ser simpático e dar carinho. Eu tenho que trabalhar e mostrar o resultado. Quero agradecer a Deus e a todos aqueles que acreditaram em mim, que infelizmente foram poucos. Digo para vocês, o desapontamento no ser humano é tão grande que quando só você passando por uma situação que nós passamos, sangrando durante 8 anos, é que você vai entender o que eu estou falando. Rogo a Deus para que nunca aconteça isso com nenhum dos senhores. Por mais divergência que nós tivermos, por mais problemas que nós tivermos, nunca caiam na mão de pessoas que não têm sensibilidade, que não têm amor próprio e que não sabem nem o que escreve. Muito obrigado a todos.